Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo deste quarto trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Chegamos à lição de número 8. Estudaremos no próximo domingo sobre Paulo, o discipulador de vidas. Temos apenas mais 5 lições neste último trimestre de 2021 para nós encerrarmos este ciclo maravilhoso de lições. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido durante todo este ano. E a você, meu querido irmão, que está conosco aqui, você que é inscrito nesse canal, que tem nos acompanhado, eu quero agradecer a Deus pela tua vida e continue nos ajudando, compartilhando este vídeo com seus alunos, com outros professores que também atuam na Escola Bíblica Dominical. E se você está chegando aí, nos conhecendo hoje, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu comentário, o seu like, e assim daremos continuidade ao nosso trabalho com mais entusiasmo, com o teu incentivo, meu querido irmão e amigo, porque eu sei que posso contar com a tua oração, eu sei que posso contar com a tua ajuda, porque somos um só corpo em Cristo Jesus, e o que fazemos aqui é para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer uma breve oração e vamos já entrar no assunto desta aula, que é muito importante. Você vai ter um acréscimo muito importante nessa lição sobre discipulado. Eu já digo para você que temos um acréscimo no início da aula e um acréscimo no final da aula. Algo maravilhoso que deixarei para você, para que você possa aproveitar e aplicar na sua igreja para melhorar o trabalho do discipulado de sua igreja. Então vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição da sua santa e maravilhosa palavra. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui neste canal para transmitir esta aula. Que o teu Espírito possa nos inspirar ao transmitir e que teus servos possam receber, guardar, aplicar e também transmitir aos alunos durante a próxima aula da Escola Bíblica Dominical de sua respectiva igreja. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, meus irmãos, prosseguir já iniciando a nossa aula com o nosso texto áureo. O texto áureo desta lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40 e versículo 41, que dizem assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40 e versículo 41. Vamos à nossa verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Vamos então à leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, e capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4. Vamos à leitura? Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Atos capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e 2 de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e 2 da Ásia, Tíquico e Trófimo. O objetivo geral da nossa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Já quero alertar aos irmãos sobre o seguinte: o nosso comentarista, ele colocou o discipulado como sendo realizado com a pregação e o ensino. Ou seja, ele considera o discipulado a ação de pregar e a ação de ensinar. É claro que isto não é unanimidade de pensamento. Alguns pensam que o discipulado acontece após a conversão. Eu, pessoalmente, concordo com esta segunda posição, que o discipulado acontece depois que a pessoa se converte. A pregação tem como objetivo principal despertar no homem um sentimento, um desejo de mudar de vida, de se arrepender e de se converter. Já o ensino tem como finalidade consolidar aquilo que foi transformado na hora da mensagem, ou seja, a pessoa vai, a partir do discipulado, sendo que preparado, moldado de acordo com o ensinamento recebido pela igreja local. Nossos objetivos específicos são: primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade da missão no discipulado, que é, segundo o nosso comentarista, pregar e ensinar. Terceiro e último, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Antes de prosseguir também, eu quero dar um alerta para os queridos irmãos. Na lição anterior, houve um equívoco na leitura da quinta-feira. E nesta semana, há um equívoco na leitura da sexta-feira. Na nossa revista, se você observar na sua revista, caro professor, na página 53, está assim: sexta, Colossenses 3:21. Porém, faça essa correção, por gentileza, na sua revista e passe para os seus alunos que, na verdade, o texto ali é Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos, portanto, à nossa introdução. Diz assim a nossa introdução: nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Vamos então começar a falar sobre o nosso primeiro tópico, que é Paulo e o discipulado bíblico. Item número 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na grande comissão que Jesus deu aos discípulos após o Pentecostes. Quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Eu trouxe para você a grande comissão, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ou seja, meus amados irmãos, os recém-nascidos na fé precisam ser bem instruídos, precisam ser bem amparados na igreja, precisam ser cuidados, como uma planta sensível, como aquela imagem na tela que nós apresentamos aqui no início da aula. Como uma planta muito sensível é o novo convertido, precisa de adubo, precisa de água, precisa de cuidado. Assim, precisa também o novo convertido de alimentação, de cuidado, de proteção, para que a semente plantada no seu coração possa germinar, possa produzir frutos para a glória do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, vemos claramente que as Escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim também fazia o apóstolo Paulo. Convencia a respeito de Cristo e mostrava como imitá-lo. Não é em vão, meus amados irmãos, que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. E eu trouxe para você este versículo para analisarmos um pouco este versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Era o ensino que estava sendo praticado ali, a instrução, o discipulado em Antioquia. E diz mais o texto sagrado: e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso nos mostra, meus amados irmãos, o resultado do discipulado. O objetivo do discipulado, meu querido professor e aluno, é fazer com que a pessoa possa ter o caráter de Cristo. É fazer com que a pessoa seja despojado de tudo aquilo que praticava, de todas as suas práticas mundanas e profanas, e agora venha servir a Cristo. Eu vou ilustrar para você daqui a pouquinho alguma coisa a respeito disso, das necessidades do novo convertido. Então, ali em Antioquia, o povo dali, daquela igreja, os irmãos daquela igreja, receberam uma instrução salutar, que fez com que eles tivessem um procedimento similar ao procedimento de Jesus Cristo, e ali eles foram chamados de cristãos. Como é importante o discipulado eficiente em nossas igrejas. E vamos então para o acréscimo que eu trouxe para você, as necessidades do novo convertido. Meus amados irmãos, isso faz parte de uma palestra que nós já fizemos em algumas igrejas, e eu trouxe para você para que você possa entender bem as necessidades do novo convertido. Primeira necessidade, a necessidade de despojamento. O novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele vem com uma bagagem que precisa ser deixada de lado. Vem com vícios, vem com hábitos, às vezes falando palavrões, e ele precisa se despojar deste velho homem, desta velha natureza, e agora se vestir do novo. Então há uma necessidade de despojamento. A segunda necessidade é a necessidade de integração. Ele precisa ser integrado, inserido no seio da igreja, ou seja, ele precisa encontrar o seu espaço no meio da igreja. Ele não pode se sentir isolado, abandonado, esquecido. Não, ele tem que se sentir abraçado e perceber que a sua participação em cada culto, em cada reunião é importante. A terceira necessidade, a necessidade de socialização. Assim como deram as destras da comunhão ao apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 9 fala sobre isso, assim também nós precisamos socializar o novo convertido, fazer com que ele participe de todos os eventos da igreja, porque ele agora faz parte do corpo de Cristo. Temos também a necessidade de alimentação. O novo convertido precisa ser nutrido, precisa ser alimentado para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí
a necessidade de estratégias para que ele possa ter a palavra de Deus em suas mãos, para que ele possa meditar na palavra do Senhor, para que ele possa criar hábitos de leitura da palavra do Senhor. Temos também a necessidade de se expressar. Logo que o novo convertido chega na casa do Senhor, ele muitas vezes quer falar. Ele quer mostrar a alegria de estar ali presente entre os irmãos. Ele quer, às vezes, abrir o seu coração para confessar coisas que cometeu e que agora não quer cometer mais. Então, é uma necessidade que precisa ser atendida, a necessidade de se expressar. E, por último, a necessidade de treinamento e preparo. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos, porque os maiores ganhadores de almas são os novos convertidos. Por isso, tão logo eles aceitem a Jesus, nós precisamos criar estratégias para treiná-los e prepará-los para ganhar outras almas para Cristo. Vamos prosseguir com a nossa aula, item número 2, ainda do primeiro tópico, que fala sobre Paulo e o discipulado bíblico. Paulo, o discipulador. Após a sua conversão, Paulo sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. É o que temos em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 17. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta, ou seja, apresentada, e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Em aulas anteriores, nós falamos que nas epístolas nós temos o evangelho na prática. O apóstolo Paulo vai tratar com cada igreja, mostrando como realmente seguir a Cristo no dia a dia. A doutrina no discipulado, sim, no discipulado há doutrina, mas também prática, coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta, meus amados irmãos. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Ensinar sobre jejum e jejuar juntamente com eles. Ensinar sobre oração e orar juntamente com eles. Ensinar sobre a Bíblia Sagrada e ler a Bíblia juntamente com eles, para que eles possam adquirir o mais breve possível o hábito da leitura, da oração, do jejum, as práticas da vida cristã como um todo. Terceiro item do primeiro tópico. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Eu coloquei um asterisco para chamar a tua atenção para o que já falamos no início. Na visão do comentarista, discipulado inclui pregação e ensino. Há os que defendem que o discipulado é somente após a conversão, e eu defendo esta ideia. Para mim, o discipulado é após a conversão. Mas vamos respeitar aqui o conteúdo trazido pelo nosso comentarista e vamos comentar acrescentando as nossas ideias ao que foi trazido na lição. Diz mais a nossa lição. Depois de plantar uma igreja na cidade, Paulo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Paulo não tinha um tempo fixo para ficar em cada cidade. De algumas cidades ele foi até expulso, por exemplo, na sua primeira viagem. Mas cidade como Éfeso, ele sentiu a necessidade de permanecer ali durante um bom tempo e aprofundar as raízes daquela igreja, aprofundar os alicerces daquela igreja e fazer com que aquela igreja fosse uma igreja maravilhosamente abençoada por Deus durante todo o seu ministério ali. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e, logo, deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Isso é importantíssimo, porque discipulado é para quem é experiente, é para quem é idôneo, é para quem tem os fundamentos da doutrina bíblica bem
guardados no seu coração, vividos na prática, para que o novo convertido não seja levado a desvios doutrinários. É importantíssimo que essa pessoa seja uma pessoa de confiança, que seja uma pessoa idônea e madura, para que possa fazer um excelente trabalho e assim não haja desvio da fé e da doutrina bíblica logo no início da formação de um novo discípulo. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Interessante aqui, amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele mantinha uma relação de amizade com eles e seus cooperadores. E eu acrescento mais ainda, porque acho isso muito importante. Relação de amizade com os novos convertidos também é muito importante, por quê? Porque é considerada uma das melhores estratégias para reter o novo convertido. Em algumas pesquisas nós identificamos isso. Muitas pessoas estão na igreja porque ali tem pessoas que são amigas, pessoas próximas. A amizade faz com que você leve o seu amigo para a igreja. Você convida-o para a igreja, ele vai porque ele é teu amigo. E ele permanece ali porque a relação não é só de irmãos, mas a relação também de amigos. Então, amados irmãos, não desconsidere isso. A pessoa aceitou Jesus, larga ele lá. E se ele for de Deus mesmo, ele vai ficar. Se não for, ele daqui a pouco está saindo. Não, nós precisamos nos aproximar das pessoas e ter uma relação de amizade uns para com os outros. Também com os obreiros, é claro, nós que já somos convertidos, nós precisamos manter uma relação de amizade uns com os outros. Não somos apenas irmãos, mas somos também amigos. E olha, amados irmãos, eu quero dizer algo importantíssimo de forma ilustrativa neste momento. Consertar as redes é tão importante quanto lançar as redes. Às vezes nós lançamos as redes, pregamos e não conseguimos reter os peixes na rede. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Daniel? Estou querendo dizer que a amizade é uma forma de nós costurarmos a nossa rede e dizer assim, nenhum peixe vai fugir, nenhum novo convertido vai se desviar, porque nós vamos reter, nós vamos abraçá-lo, nós vamos nos tornar amigos. E assim ele vai se sentir bem, porque estará rodeado de muitos amigos. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. É o que nós já apresentamos na tela anterior. Segundo tópico da nossa lição, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro, pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio pelo qual o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. A igreja tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. A igreja precisa proclamar o evangelho, pregar o evangelho. Nenhuma atividade deve substituir a pregação. Aliás, a pregação precisa receber o devido tempo e o valor no culto. Não podemos, meus amados irmãos, cair no erro de fazer um culto de 1h40 de louvores e 20 minutos de proclamação ou de pregação bíblica. Nós precisamos melhorar a nossa prática da pregação nos cultos. A pregação precisa ser com um tempo disponível para que o pregador elabore, desenvolva e apresente um assunto bem explicado, bem objetivo também, mas que ele possa ter tempo suficiente para, através da palavra do Senhor, trazer
pecadores à frente, orando e quem sabe o Espírito Santo tocando e essa pessoa se converter de fato. Para isso, a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Em Atos capítulo 1, versículo 4 a 8, nós vimos isso. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a igreja começou a se expandir por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Nossa revista traz Atos capítulo 2, versículo 47. Mas eu quero ler outros versículos. Atos 4,4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. No primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 se converteram. Agora temos quase 5.000. Atos capítulo 5, versículo 14, temos: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Em Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E por último, para terminarmos essa sequência de leitura, Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A pregação da palavra fez com que a igreja se expandisse. A pregação com poder, com autoridade. Item número 2 do segundo tópico: o ensino, fazer discípulos. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram. E agora? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Era o que Paulo também fazia. Então, amados irmãos, a pregação trouxe as pessoas sedentas de Deus. Porém, agora é preciso alimentá-las, sustentá-las, é preciso nutri-las, é preciso também corrigir algumas falhas de comportamento, se houver. Isto é o que o ensino nos traz. Mudança. Faz com que aquela pessoa que antes roubava, adulterava, praticava coisas que desagradavam a Deus, agora vai ser instruído na palavra para que não proceda da forma como procedia antes. Interessante que isso nos faz lembrar Atos capítulo 20, versículo 20, quando o apóstolo Paulo chamou os líderes da igreja de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, e deu aquela última instrução. Ele disse o seguinte no versículo 20 de Atos capítulo 20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo tinha plena consciência que ele ensinou aos discípulos, àqueles presbíteros e aos demais irmãos de Éfeso, tanto publicamente como em casas. Paulo não deixou de ensinar. Ele foi um ensinador, um instrutor de novos discípulos. Isso fez um grande resultado no seu ministério e também na história da igreja cristã. Terceiro item no segundo tópico: pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, para que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar
o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo. Essa é uma das mais nobres missões da Igreja de Cristo. Meu querido irmão, professor da Escola Dominical, você desempenha uma das tarefas mais nobres no reino de Deus, que é ensinar, instruir, orientar, corrigir, mostrar para que o aluno possa ser bem encaminhado e possa alcançar a maturidade cristã, ser um obreiro futuramente. Nós, nas escolas dominicais, nós não estamos formando apenas alunos ou discípulos, nós estamos formando obreiros. Os melhores obreiros, os melhores pregadores são oriundos, são aqueles que vieram de uma vida de ensino na palavra de Deus, na escola dominical e no culto de doutrina. Que Deus possa nos abençoar para que possamos desenvolver esse ministério com bastante fidelidade e com dedicação. Diz a Bíblia, aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Terceiro e último tópico da nossa lição, o discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos é o primeiro item. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos em várias ocasiões. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos, em Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. Ou seja, meus amados irmãos, enquanto o evangelho estava sendo pregado apenas entre os judeus, não havia essa complexidade, não havia essa dificuldade, mas quando se percebeu que realmente se cumpria o que estava prometido no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 65, quando o Senhor Deus foi buscado por uma nação que não era a sua nação, e agora a porta se abre também para os gentios. Isso causou bastante estranheza à igreja nos primeiros dias deste conflito. E isso causou estranheza a muitos judeus. Isso causou problema na distribuição em Atos capítulo 6. Causou problema quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio e sem que ele controlasse, porque fugiu do seu controle realmente, o Espírito Santo caiu sobre os gentios e agora eles receberam o batismo no Espírito Santo. Opa, tem algo diferente. Os gentios também são chamados a fazer parte da igreja, também são chamados a fazer parte do reino de Deus. Então é preciso ajustar, é preciso conciliar. Daí o concílio de Jerusalém para decidir o que exigir dos gentios que agora estavam integrados junto com os judeus, formando a igreja de Cristo. Item número 2 do terceiro tópico, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, de forma alguma, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Eu lembro a você, meu amado irmão, que quando o Senhor chamou a Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão, está lá em Gênesis capítulo 12, escrito o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que a bênção era para todos os que crescem. A bênção não era só para a nação dos judeus, mas a bênção de Deus, a salvação, estendeu-se para todos os povos. Continuando, por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo
discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Que interessante isso, né, amados irmãos? Nós estamos estudando sobre o apóstolo dos gentios. E este foi um grande desafio para o apóstolo Paulo, que sendo judeu, sendo da tribo de Benjamim, ele foi preparado para instruir a igreja acerca de como receber os gentios no seio da igreja e assim formar isso que vemos hoje, a igreja do Senhor, expandida por todos os povos, por toda a terra, como vemos nos nossos dias. Que maravilha! O apóstolo Paulo teve uma função maravilhosa neste momento difícil, no qual havia conflitos em relação aos gentios, mas o chamado de Paulo foi exatamente para isso. E isso nós vemos nas suas cartas, quando ele vai escrever aos Efésios, quando ele escreve aos Gálatas, quando escreve também aos Romanos. Ele mostra como que a igreja agora ela é um novo povo, formado tanto de judeus quanto de gentios. Terceiro e último item do terceiro e último tópico, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra a necessidade de quê? De se ensinar o evangelho às pessoas que vêm de outras culturas ou de culturas diferentes, religiões diversas e costumes diversos, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Amados irmãos, isso é muito importante porque nós estamos vivendo um momento no qual falar de outras religiões e outras culturas é tornar-se intolerante. Mas o que nós temos que fazer, de acordo com a Bíblia, é realmente conduzir as pessoas no ensino da palavra de Deus, como fizeram os apóstolos, quando viram aqueles quase 3.000 se convertendo, e agora perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração, ou seja, levar aqueles novos crentes a um compromisso com Deus e a sua palavra. E nós não podemos fazer diferente, meus amados irmãos. Nós não temos que temer aqueles que dizem que nós somos intolerantes. Nós precisamos mostrar àqueles que têm sede de Deus, que querem se converter ao Senhor Jesus Cristo, que há um caminho maravilhoso a ser seguido e está aqui na palavra do Senhor e em ter uma vida de acordo com a soberana vontade de Deus. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Há alguns versículos citados aí, mas olha, meus amados irmãos, eu queria ler para você um texto muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O evangelho vivido, o evangelho praticado, ele faz com que a nossa mente seja purificada, lavada, e nós, como diz lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, passamos a pensar nas coisas de cima. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós passamos a ter uma vida agora que busca agradar a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O ensino proporciona isso para nós. Agora, ensinados e instruídos, nós temos a nossa mente renovada, purificada com a palavra do Senhor e esperamos de Deus coisas maiores, porque Ele nos prometeu. Nossa lição termina falando o seguinte: portanto,
não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo trabalhando no interior do crente que faz com que essa transformação aconteça. E assim nós temos o quê? Pessoas que são moldadas, preparadas para viver o verdadeiro e genuíno evangelho. Antes de terminar, eu quero deixar para você 3 estratégias para integrar os novos convertidos. Nós já utilizamos estas 3 estratégias e digo a você que os resultados são maravilhosos. A primeira estratégia é adote um novo convertido. Como é isto? Toda vez que uma pessoa se converter, você, querido pastor, escolha um membro da sua igreja idôneo, maduro, para que possa adotar esse novo convertido. Este novo convertido vai ser acompanhado por este irmão. Este irmão vai ligar para esse novo convertido, vai acompanhá-lo, vai buscá-lo na sua casa se for necessário, vai estar junto com ele durante o culto, sentando ao seu lado, abrindo a Bíblia, mostrando para ele os textos sagrados. E durante um tempo que você pode estabelecer de 1 mês, ou 2 ou 3 meses, ele vai ser acompanhado, ele vai ser adotado por este irmão. E assim vai fazer com que esta pessoa sinta-se bem na casa do Senhor, integrado na casa do Senhor. A segunda estratégia são os cultos dos novos convertidos. Aquele culto que você prepara o novo convertido para dar uma palavra. Você pode fazer isso com 2 ou 3 novos convertidos. Ensina a ele como abrir a Bíblia, como ler o texto sagrado, orienta-o sobre o que falar, sobre o tempo que ele terá para falar. É claro, com todo o cuidado, com todo o carinho, porque alguns novos convertidos precisam se livrar, talvez, de um palavreado que seja impróprio, às vezes palavras de baixo calão que ainda estão nos seus lábios. Então toda a orientação anterior é importante para que ele possa, quando chegar no púlpito, falar da sua experiência com Deus, falar de como ele se sente na casa do Senhor. Não precisa ser 10, 15 minutos, mas pelo menos 3 a 5 minutos que ele tenha oportunidade de se expressar na casa do Senhor. Tenho certeza que ele vai ficar muito alegre e talvez leve pessoas da sua família que não são crentes também para ouvi-lo, e assim podemos alcançar outras pessoas. E por último, a ficha de acompanhamento dos novos convertidos. É uma estratégia maravilhosa. Toda vez que alguém aceitar Jesus como Salvador, você anote todos os seus dados e faça um acompanhamento da sua presença no culto. Você pode acompanhar por domingos ou por cultos da semana também. Então, escolha uma pessoa na sua igreja, aquele crente que está sempre no culto, aquele obreiro que não falta a nenhum culto, e ele fica nas suas mãos com uma ficha de acompanhamento de novos convertidos que eu posso disponibilizar para você se você desejar. E assim você acompanha este novo convertido durante 3 meses, você pode acompanhá-lo e ver se realmente a sua frequência está regular. E se ele faltar a algum culto, você entre em contato com ele, faça-o entender que ele fez falta naquele culto, que você está preocupado com ele. Esta ficha de acompanhamento pode ser utilizada até o momento do batismo, e você vai analisar se realmente aquela pessoa está frequentando os cultos na sua igreja. Não confie na sua mente, na sua visão. Eu te vi na igreja ontem, eu não te vi. Não, querido irmão, anote, porque senão você pode cometer equívocos. A nossa mente é muito falha. Às vezes nós pensamos que vimos o irmão, mas não, ele estava no outro culto e você se confundiu. Então, eu deixo essas estratégias para você. Se você quiser mais informação, nos procure, deixe aí um comentário no nosso vídeo, e nós teremos o prazer de te ajudar para que você possa, meu querido pastor e irmão, não apenas ver pessoas vindo à frente na hora do apelo ou do convite, mas que essa pessoa permaneça na casa do Senhor. Há outras estratégias que nós podemos, em um momento oportuno, lhes transmitir, mas eu quero deixar isto para você. É de suma importância tratar os novos convertidos de forma que eles possam se sentir integrados no corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Eu quero terminar lendo a conclusão da nossa revista. O discipulado leva em conta a pregação e o ensino. Segundo nosso comentarista, ele nos apresenta um desafio grande para interagir
com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Eu termino aqui convidando você para a nossa próxima lição. Não perca a próxima aula. A lição de número 9 falará sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Eu conto com a sua presença aqui, meu querido irmão e irmã. Eu quero agradecer mais uma vez a minha família, a irmã Leila e meus filhos Elias e Letícia, e quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado neste canal, a você, meu querido professor e aluno que está conosco sempre aqui, e a todos os que têm sido alcançados, que a palavra de Deus possa germinar em vosso coração e que você possa também se fortalecer através da palavra e assim transmitir com vida, com unção, com poder a palavra do Senhor na aula no próximo domingo. Eu deixo um abraço para o meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva, e me despeço desejando que você, meu querido irmão, que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora. E eu termino louvando a Deus por tudo o que Ele tem nos concedido e tenho a certeza que no ano de 2022 teremos mais e mais de Deus através da sua palavra. Nós já temos aí, já estamos na lição número 8 e daqui a 5 semanas estaremos terminando e já temos já o assunto do próximo trimestre, que é a supremacia das Escrituras. Então serão lições maravilhosas também, porque trataremos da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, penetrante como espada de 2 gumes, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Deus te abençoe, te dê uma ótima aula no próximo domingo. Eu me despeço desejando a você uma aula abençoada, no nome de Jesus. Amém.